Amigas e amigos, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, hoje dando continuidade ao vídeo passado, vamos continuar e aos outros últimos vídeos todos, vamos continuar falando sobre essa questão da guerra na Ucrânia. Bom, o maniqueísmo do discurso ocidental, dos líderes da imprensa, dos líderes do Ocidente, da imprensa, está se fortalecendo, né? Para esses líderes e para essa imprensa, essa guerra é uma guerra entre os democratas do Ocidente, né, e os oligarcas plutocratas russos, né, ligados ao governo ditatorial de Putin, que é uma pessoa com problemas mentais muito graves. Bom, dessa forma fica difícil um entendimento aprofundado do que realmente está acontecendo. Tendo em vista que a democracia ocidental está em crise, porque os líderes atuais da democracia ocidental são tacanhos, a começar pelo Biden, né? Você vê esse Olaf Scholz da Alemanha, o próprio Macron. O Macron é o menos pior deles, que aparenta, né, ser o menos pior deles. Depois do que aconteceu nos Estados Unidos na era Trump e a divisão interna americana, o Biden foi eleito não porque era realmente uma pessoa que o povo americano preferia. Eles queriam tirar o Trump, né? Então elegeram Biden. Mas o governo dele, desde o início, se mostrou bastante precário. Nesse cenário, uma figura como o Zelensky, da Ucrânia, está sendo catapultado a uma condição quase de mártir da democracia ocidental. Você veja aquela cena do Parlamento Europeu, ele batendo palma para ele de pé. Uma figura muito pequena, uma figura que está empurrando o seu povo para uma desgraça. Está empurrando o seu povo para uma desgraça, porque a exigência russa, tá, da neutralidade, gente, a exigência russa da neutralidade, na minha opinião, ela era razoável. No contexto da realidade que se sobrepõe a qualquer tipo de argumentação, né, que não tenha como base os fatos, as coisas como elas são no mundo real. Né? Um país como a Rússia, né, um país que tem uma origem num grande império, depois passa pelo regime comunista, que era uma continuidade desse império, passa por um momento de enfraquecimento, onde ela é atacada pelos seus adversários que lhe roubam pedaços, que lhe tiram partes do seu território, porque um território de um império não é só o que se convencionou ali nas fronteiras e tal, mas é sua área de influência. Ora, gente, pelo amor de Deus. Gente, vamos pensar aqui. Digamos que o México, porque essa coisa de que a Ucrânia é um país independente, então ela como um país independente e soberano, ela pode se aliar a quem ela quiser, entrar nas organizações que ela quiser. Tá bom. Então, digamos que o México resolvesse entrar, fazer parte de uma organização militar liderada pela Rússia, ou pela China, ou pelo Irã. Os Estados Unidos iam aceitar isso? Então, quem afirma diferentemente, né, quem acha que as coisas podem ser diferentes, no meu entender, está distante da realidade. É uma questão de sobrevivência da Rússia, para a Rússia, né, a que a Ucrânia não entre para a OTAN. É uma questão de sobrevivência. Os especialistas em guerra nuclear, falam disso, todos os especialistas falam disso, que quanto maior a proximidade de um armamento nuclear das áreas vitais do inimigo, que também seja uma nação nuclear, mais dificilmente teria
esse país inimigo capacidade de resposta frente a um ataque nesses armamentos que estão muito próximos. Porque na questão militar, na questão nuclear no mundo, não houve uma guerra nuclear até hoje por uma série de questões intrínsecas a essa questão do armamento militar que está nos países, né? O principal é que uma guerra nuclear seria tão ruim para qualquer parte que nenhuma parte começa. Porque se um país ataca, o outro tem capacidade de atacar rapidamente, fazendo com que o que ele sofresse, o outro sofresse da mesma maneira. Entende? Então, é como, vamos imaginar uma luta de boxe. Dois lutadores. Quando um dá um soco, o outro praticamente, imediatamente dá um soco também, da mesma intensidade. Aí um dá um soco, o outro dá... Eu não sei se vocês já viram algumas lutas que às vezes passam aí pegadinhas e tal, no YouTube e tal. Acontece, não é uma coisa muito constante, mas acontece. Tem alguns casos em que dois lutadores se nocauteiam mutuamente e caem um para o lado e outro para o outro. Todos os dois em nocaute. Pois é. É por isso que não houve guerra nuclear até hoje, porque os Estados Unidos não atacavam a Rússia não atacava, a União Soviética não atacava os Estados Unidos, pela capacidade de resposta do outro imediata, o que tornaria a guerra uma derrota para qualquer parte. Mas, se você coloca as armas muito próximas das áreas vitais, né, da capital, das regiões industriais, etc., mais populosas de um país, essas armas, essas ogivas nucleares vão chegar tão rápido que não vão dar tempo de serem respondidas pelo outro, pela parte atacada, a ponto de atacar a parte principal que ataca. A parte principal que ataca, no caso do Ocidente, não está na Ucrânia, está nos Estados Unidos. Então, se um míssil sai da Ucrânia em 3, 4, 5 minutos ele destrói um míssil, não é um míssil, né? Se centenas de mísseis ou dezenas, sei lá quantos são necessários, mas uma quantidade imensa de mísseis sai de uma região muito próxima da fronteira da Rússia, como a Ucrânia, como a Letônia e a Lituânia, que já estão ali coladinhas e tal, e atacam a Rússia, até que os mísseis russos possam responder isso e atacar os Estados Unidos, porque essas armas nucleares são norte-americanas. Até que elas façam isso, a Rússia já está destruída, inclusive as suas bases militares, e não vão ter capacidade de destruir os Estados Unidos. Então os americanos podem pensar assim, olha, se a gente atacar muito rápido, eles podem até conseguir lançar uma ogiva ou outra, a gente vai morrer algumas pessoas aqui, alguns milhões, mas não vão destruir, a gente destrói eles. Essa é a lógica, gente. Então, para a Rússia, é uma questão de sobrevivência, assim como é para os Estados Unidos, não ter armas nucleares russas perto da sua fronteira. Bom, falando nisso, a gente vai falar agora da questão da nazificação, tão falada pelo Putin, da nazificação da Ucrânia. Interessante o seguinte, a cidade de Lviv, famosa porque está lá sob o ataque, né, russo, ela em 2007 ergueu uma estátua e instituiu um prêmio em nome de Stepan Bandera. Stepan Bandera foi um nacionalista ucraniano, né, que lutou junto com os nazistas, lutou pelos nazistas, e, inclusive ele tinha declarações que, por exemplo, o historiador Karel Berkoff, estou lendo aqui um texto, entre outros historiadores, mostrou que Bandera, seus deputados e os nazistas compartilhavam uma obsessão fundamental, a noção de que os judeus na Ucrânia estavam por trás do comunismo e do imperialismo stalinista e deveriam ser destruídos. O Bandera, né, ele prometeu que trabalharia em estreita colaboração com Hitler. E eles promoveram um pogrom que matou 4.000 judeus em Lviv, em poucos dias. Ele teve uma frase dele que ele disse o seguinte: vamos colocar as cabeças dos judeus aos pés de Hitler. Entre outras. Aqui eu não vou contar a história dele toda, porque é uma história longa, mas a cidade de Lviv, em 2007, né, século XXI, 2007,
há 14, 15 anos atrás, erigiu uma estátua e instituiu um prêmio em homenagem a esse Stepan Bandeira. Interessante isso, né? Outra questão, por exemplo, o famoso Pravi Sector. O Pravi Sector, quem é o Pravi Sector? A tradução é setor direito. É um partido e um movimento político ucraniano de extrema-direita, neofascista e ultranacionalista, criado em novembro de 2013. Como uma confederação militar de várias organizações nacionalistas no contexto da Euromaidan, que foi aquela a revolta lá que expulsou o presidente pró-russo. Essa confederação tornou-se um partido político em 22 de março de 2014. O grupo já foi acusado de possuir fortes ligações neonazistas, embora já tenha participado de manifestações em apoio ao Estado de Israel. A desculpa que algumas pessoas têm com relação a defender a tese de que não existe, que o governo da Ucrânia não é nazista, porque o presidente Zelensky é de origem judaica. Gente, a gente tem visto aí pelo mundo afora que as coisas estão meio confusas. A gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, o Bolsonaro recebe pessoas, né, do neonazismo europeu e, ao mesmo tempo, faz elogios rasgados e tem uma coisa especial com Israel. Quer dizer, as coisas estão muito confusas. Vejam, por exemplo, as pessoas negras no Brasil que trabalham no governo, para o governo Jair Bolsonaro, que é um governo que já deu várias, o Bolsonaro, várias declarações racistas, né? Bom, então esse é mais um partido. Tem uma coisa interessante, que esse Pravi Sector, o grupo foi um dos mais influentes nas manifestações da Euromaidan. Eu não sei como pronunciar isso, é Euromaidan, acho que é Euromaidan, eu acho que é isso como eles pronunciam lá em ucraniano. Durante sua etapa mais violenta, em 19 de janeiro de 2014, a organização incentivou seus membros a trazer garrafas para os protestos, a fim de produzir coquetéis molotovs e bombas. O governo Yanukovych, que era o presidente pró-russo, classificou como um movimento extremista e lançou ordem de prisão. O setor direito, Pravi Sector, tem sido descrito como o mais organizado e mais eficaz das forças presentes na Euromaidan, nos seus confrontos com a polícia. O setor direito, o setor direito afirma que foi o principal organizador da resistência violenta contra ataques armados pelo Estado aos movimentos da Euromaidan. Operações paramilitares. O setor direito aprendeu o armamento militar a partir de um sinal do Ministério do Interior do oeste da Ucrânia, perto de Lviv. Olha só, mesma cidade, hein? Perto da final da Revolução do Maidan. Quer dizer, ele aprendeu um armamento militar a partir de um arsenal do Ministério do Interior do oeste da Ucrânia. Quer dizer, esse partido tomando armamento do próprio governo ucraniano. Após o colapso do governo Yanukovych, com a polícia tendo abandonado as ruas de Kiev, grupos de jovens, incluindo os membros do setor direito, patrulhavam as ruas armados principalmente com bastões de beisebol e às vezes com arma de fogo. De acordo com Yarosh, o setor direito recrutou oficiais aposentados do Ministério do Interior e das agências de segurança. Gente, é isso aí. Esse aí é uma coisa tipicamente nazista, né? As ações desse Pravi Sector, certo? É um partido, virou partido político lá outro movimento de origem, de cariz, melhor dizendo, nazista, é o famoso Batalhão Azov. Vamos ver aqui o que a gente pode ver aqui nesse Batalhão Azov. Batalhão Azov é uma organização paramilitar atualmente ligada ao Ministério do Interior da Ucrânia, criado em 2014 durante os protestos da Euromaidan. Ele é uma unidade militar de infantaria voluntária de extrema-direita, são ultranacionalistas, acusados de abrigar a ideologia nazista e supremacista branca, além de ter envolvimento em vários casos de abuso de direitos humanos e crimes de guerra e crimes na guerra civil no leste da Ucrânia. Eles atacaram lá as regiões de Donbás, Donetsk e Lugansk, né? Principalmente em casos de tortura, estupros, saques, limpeza étnica e perseguição a minorias como homossexuais, judeus e russos dentro da Ucrânia.
Pois é, esse pessoal do Batalhão Azov virou um grupo militar dentro do exército ucraniano. Então, a gente tem visto a fuga das pessoas da, da Ucrânia, e a gente tem visto, por exemplo, como pessoas negras, né, ou latino-americanas, etc., têm sido maltratadas na passagem, principalmente na fronteira com a Polônia. A Polônia também é um país infiltrado de neonazistas. Infiltrado de neonazistas. Talvez é por isso que eles estejam tão juntos. Né? Bom, as pressões contra a Rússia continuam, a guerra também é uma guerra econômica. Eu penso sinceramente, vendo aí, estudando essa questão, vendo vários especialistas falando, que, por exemplo, a questão da Rússia, que foi expulsa do SWIFT em vários bancos russos, a Rússia própria tem um sistema parecido com o SWIFT, mas é bem menor, obviamente, mas agora eles estão se unindo ao sistema da China, esse sistema de compensação bancária da China. E então o que acontece é que aos poucos, né, a coisa do poderio americano sobre o sistema financeiro mundial vai se enfraquecendo. Vai se enfraquecendo. Uma outra questão que eu vi, por exemplo, é que essa coisa do bloqueio aéreo, dos espaços aéreos da Europa, etc., com relação aos aviões da Rússia, a Rússia encontrou uma saída pelo Cáucaso, porque a Rússia vem há muito tempo alinhavando relações diplomáticas com os países daquela região, né? E assim como com o Oriente. Então, a Rússia, ela não está completamente, como se pensa, como a mídia que tenta passar, nas mãos desse poderio econômico, financeiro do Ocidente, né, gente? A verdade, gente, é que a gente tem que entender o seguinte, né? Que as razões, pelo menos uma delas muito importante para essa guerra, é que a aliança anglo-saxã, ou melhor, a aliança britânico-americana, ela quer instituir uma alternativa, né, para a matriz energética que supre, a matriz energética russa, no caso o gás, que supre as necessidades, né, de energia do eixo ali Alemanha e França, que são os motores industriais da Europa. Eles querem substituir isso por outras fontes, principalmente se forem fontes das quais eles têm algum tipo de controle e tenham algum lucro. Né? Isso é uma das razões da guerra. A gente tem que pensar isso, não é só uma questão de interesses geopolíticos ou até ideológicos. Né? A Rússia está fazendo exercícios nucleares, né? Putin deu uma declaração que ele disse que para a Rússia não há outro caminho senão a vitória. Então a gente vai ficando numa situação muito difícil. Mas, voltando lá no início do vídeo, como eu falei, né? O maniqueísmo puro e simples não vai conseguir resolver essa questão. E Putin tem, em grande medida, razão quando ele fala de uma necessária desnazificação da Ucrânia. Porque, como a gente viu aqui, há muitos nazistas naquele país. Um abraço, gente.